Eu sou Luciano Melo e vamos começar mais um programa Sementes Literárias, a arte de espalhar saberes. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma obra que me é muito cara, que eu gosto muito, que eu indico muito para os meus clientes, nos treinamentos sobre liderança, sobre negociação, que é exatamente esse o cerne desse livro de William Ury, O Poder do Não Positivo, como dizer não e ainda chegar ao sim. William Ury, para quem não conhece, ele é professor de Harvard, um escritor extremamente renomado, negociador, meio de conflitos globais, mediador de grandes temas relevantes. Ele faz parte de um projeto chamado Caminhos de Israel. Se você acha que os seus conflitos do cotidiano, quer seja no ambiente corporativo, em negociações com clientes, ou quer seja na dinâmica familiar, são difíceis, árduos, imagina a história desse cara. Esse cara, o Projeto Caminho de Israel, ele participa de mediações de conflito de paz entre judeus e palestinos. Pessoas que já nasceram odiando uns aos outros, sem nem saber porquê, até a terceira geração, sei lá quantas gerações. Então é desse lugar que nasce a teoria desse cara. Por isso que para mim ela é tão valiosa, E mais do que falar sobre o livro, eu vou relatar uma experiência que certa vez, assistindo uma palestra do Ury, ele trouxe essa experiência, que para mim ela é a essência do que é o seu livro. Ele fala de um momento que ele foi convidado por funcionários da PDVSA, que é a indústria de petróleo da Venezuela, para mediar um conflito que eles estavam vivenciando com o então presidente Hugo Chávez. Então, Hugo Chávez, para quem não conhece, é aquele homem extremamente autoritário, que ele diz assim, o meu país. E o William Ury foi exatamente mediar esse conflito, representando os funcionários da PDVSA. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele percebe é fazer a agenda dele, tudo, e agendar com o presidente, coloca a pauta lá, e o presidente se mostra, receptivo à sua demanda e agenda logo um compromisso no dia seguinte, às 8 horas da manhã, que ele esteja no seu gabinete. E aí ele chega lá às 8 horas da manhã, dá 8h15, dá 9 horas, dá 10 horas, dá 11 horas e nada de Hugo Chávez atender. Dá meio-dia, dá 1 hora e todas as pessoas que chegam com qualquer agenda menor, para resolver um problema menor ali, ele passa à frente. E não é assim, vá almoçar e retorne depois, não. Ele vai cansando. E qual é o princípio de Hugo Chávez? Para quem conhece a história desse homem, isso é estratégia de guerrilha. Quer dizer, eu quero vencer o meu oponente sem precisar lutar em campo aberto. Eu já venço pelo cansaço, eu destruo meu inimigo antes da experiência do combate e do embate real. E aí ele vai receber o William Ury às 6 horas da tarde. E o William Ury disse que fica ali, se preparando para aquele momento que ele sabia que ia ser extremamente tenso. Quando ele entra, o Hugo Chávez pergunta, o que você veio fazer no meu país? Perceba a arrogância desse homem. E aí ele diz, eu sou o William Ury, eu vim negociar os acordos da PDVSA e eu tenho aqui 10 pautas para a gente discutir, e diz que a partir disso ele não fala mais, porque o Hugo Chávez não permite. O Hugo Chávez vem com toda a sua verborragia, E ele diz que ele se percebe, ele se dá conta que ele entra no jogo de Hugo Chávez. É quase como se fosse um jogo de boxe, O Hugo Chávez vem de lá, pá, pá, e ele tenta se esquivar e tenta devolver. E ele diz que ele se percebe naquele jogo de gato e rato, ou muitas vezes de embate direto, tentando, convencer o Hugo Chávez da sua verdade, mas ele não encontrava nem espaço para fala, porque o não dele gritava mais forte, Existia uma negação ali de toda a fala do Hugo Chávez. E aí ele diz que a partir disso ele resolve, não só falar das suas teorias que estão no livro, mas vivenciá-la. E ele chama de ir para o balcão, ele vai para um silêncio interno, onde ele diz que o outro capta o meu não. E é preciso silenciar esse não para uma escuta verdadeira. E ele diz que se coloca em reciprocidade com a fala do Hugo Chávez. Ele sai do julgamento de querer convencer o Hugo Chávez da sua verdade e ele começa a ouvir verdadeiramente, não a escuta passiva, mas a escuta ativa, que se interessa, que pergunta e como, e por quê. E o Hugo Chávez vai entrando naquele universo e vai desaguando, e vai falando tudo aquilo que ele tinha para falar, e aí vai ficando aquele espaço de silêncio ao final, onde ele recebe toda a fala do Hugo Chávez. E o Hugo Chávez termina esse diálogo dizendo o seguinte: você vai ficar no meu país até quando? Ele diz, eu vou embora amanhã. Ele diz, não, você é meu convidado para ficar mais 10 dias. E você vai conhecer o meu país comigo. E aí eles passam 10 dias viajando toda a Venezuela, conhecendo, sem nem falar de PDVSA, sem nem falar de petróleo,
conhecendo a dinâmica do país. E ele, né, nesse processo de empatia, de escuta, né, mesmo entendendo que existe uma divergência entre os dois, mas também existe algo que nos conecta, buscando dentro desse não um sim que é comum aos dois, sem nem falar do tema central. E ele vai, né, nesses 10 dias convivendo, e quando termina, ele agenda o retorno dele, e aí o Hugo Chávez diz: antes de você retornar, por favor, passe no meu gabinete. E ele chega lá no gabinete, ele é recebido à pronta e à hora, porque até ali, naquele momento, ele não representava mais ameaça, e não era mais um inimigo, um opositor a mim. E ele vai lá e o Hugo Chávez diz quais eram as suas pautas, quais eram as suas agendas, e ele coloca os 10 temas. E ele diz que dos 10, 9 houve concordância de Hugo Chávez. Então esse livro nos ensina esse lugar, né, onde dentro de um não existe um sim. Que é possível me conectar a partir desse não com o sim do outro, para que juntos possamos, na lógica colaborativa, buscar o melhor para a coletividade. Então fica a dica, porque ler é a maior de todas as viagens. Quem não muda sua mente, permanece semente.